O Banco Central do Brasil acabou de publicar 3 resoluções que podem mudar tudo no cenário cripto nacional. Quase ninguém está entendendo ainda o que vai acontecer, porém, isso pode mudar tudo. A gente pode sair de uma era de liberdade e controle dos nossos ativos e ir para uma era de total controle do Estado. E muito em breve, para você ter cripto, você vai ter que pedir permissão. Olha, eu sou o Felipe, e se isso te assustou, eu quero trazer um pouco mais de informação sobre essas novas resoluções do Banco Central, que são a BCB 519, 520 e 521. Elas foram publicadas essa semana e dentro delas está a total quebra de privacidade sobre a sua autocustódia de criptomoedas ou Bitcoin. A partir do dia 2 de fevereiro de 2026, cada transação que você fizer de uma corretora para uma carteira, a corretora terá que informar sua identidade e falar para o Estado quem você é e a quem aquela carteira pertence. E mais, comprar stablecoins vai ser considerado como câmbio. Então, vai vir sim incidência de IOF, coisa que não tinha antes. O que pode parecer como mais segurança para o investidor, também pode parecer muito como mais controle sobre o que você faz com o seu dinheiro. E vão ter mais algumas regras, como limite de valores e também capital mínimo para se iniciar uma operação de uma exchange no Brasil. Está se exigindo de 10 milhões a 37 milhões de dólares para você iniciar uma corretora. Eu vou fazer isso, você vai fazer isso? Provavelmente não. Mas algumas startups sim teriam interesse em fazer isso. Esse caminho está ficando muito mais difícil a partir de agora. Se a gente pegar grandes corretoras, elas não iniciaram com capital desse. Elas iniciaram com muito menos. Eu vi um ponto positivo em tudo isso, é que está sendo cobrado prova de reserva de valor das corretoras. Não quer dizer que se uma corretora ela vai funcionar, ela tem que mostrar que ela tem aquele capital em reserva nas contas dela. Isso é excelente. Evita que a gente repita a história que aconteceu com a FTX, que quebrou e não tinha fundo nenhum mais lá. Muita gente ficou sem nada. Existe toda uma ironia e contradição nisso tudo. O Bitcoin foi criado para ser a prova de censura e ser algo privado. E eles alegam que é para combater lavagem de dinheiro, mas a gente sabe que processos de lavagem de dinheiro, corrupção, lava-jato e outras coisas não aconteceram em blockchain. Aconteceram em bancos tradicionais. Porque o blockchain é tudo público, tudo fica lá. Só não é identificado de quem é aquela carteira. Mas todas as transações, para onde aquele capital foi, sempre fica tudo muito visível. A gente tem alguns riscos também no processo. Um dos mais preocupantes é o risco de confisco. Se o capital está na corretora, o Banco Central fala assim, bloqueia, e eles vão bloquear. Além de toda a perseguição que a gente pode sofrer. Né? Hoje a gente é visto como investidor, mas daqui a pouco a gente vai ser visto como marginal da sociedade, bandido, sei lá o que pode acontecer. A gente para ver, a gente teve o encerramento do Drex na semana passada, e essa semana a gente vê toda uma regulamentação de quem pode, como deve usar cripto. Coincidência ou não, eles vêm estando muito focados em obter esse controle. Parece que cada vez mais eles vão conseguir isso. Tem uma aula aqui no canal só sobre autocustódia, que fala um pouco mais sobre esse conceito, sobre os seus ativos estarem sob o seu controle. E isso vai ser muito importante, porque até dia 2 de fevereiro a gente tem a liberdade de fazer isso com privacidade. Depois, sacar de uma corretora vai ser muito mais difícil. Quem não sabe usar DeFi, quem não sabe comprar e vender direto lá dentro da blockchain, vai passar mais um pouco apertado. A gente sabe que privacidade nunca foi crime, sempre foi um direito nosso. Pois é que a gente não consiga lutar por ele até o final, mas aprender a ter liberdade financeira fora desse sistema vai ser um dever nosso. Eu também quero saber o que outras pessoas pensam sobre isso, por isso eu vou pesquisar. E eu quero saber também o que você pensa. Deixa aqui nos comentários. Como é que a gente vai agir? O que você vai fazer e como é que isso pode te afetar? E esse foi o tema meio polêmico de hoje. Deixa seu like, se inscreve aqui e eu te vejo no próximo vídeo.